Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia, num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Uhum. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Uhum. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. Sei que é bilhões. Você está entendendo? Uhum. Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6 mil anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos Pode ter bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá. Aí né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio, que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? Deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos. Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado ano passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no ano passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado.
uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando o pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. Uhum. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um cometa. Sim. Cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então uma formação... assim, uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, que vem... as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar para a Bíblia um valor de fato, e não um negócio de é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6.000 anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, acreditar que a Pangeia aconteceu 6.000 anos atrás, eles se separaram 6.000 anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu estou respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, claro. Eu estou respondendo como leigo aqui, sim, gente. Sim, isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Estou respondendo porque o papo está rolando aqui, tá legal, sim. E eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretar, sim, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. Mas você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6.000 anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, de fantasia, de certa forma, tá ligado? E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da minha noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado.
e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você trazer isso. Vou levar, que ela tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Tá bom. Não quer aparecer. Não, meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Ninguém sabe qual é, porque eles não podem fazer marketing. Vai, cuidado, ó. Porra, toda vez. Toda vez. Ô, Mona, eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente tava falando das possibilidades. Sim, de interpretação do texto, né? É. O que acontece, Monark e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. Tá certo? Tem um autor, eu tô com o nome dele aqui, acho que é Levinsky. Eu tô querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, filósofo da ciência. E ele falou assim, por exemplo, 97% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Mais ou menos, né? Não, é zero mesmo, porque quando eu falo prova absoluta, eu falo assim. Porque, por exemplo, eu vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso no texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, terraplanismo, o camarada pegou nem tô pegando, não tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o foguete, foi lá ter o satélite. Tem a foto, o satélite tá mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, pô, caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de... Todo mundo da mídia aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, eu acho que a turma nova nem sabe, mas a gente que é cringe, né? Cringe. A gente que é cringe, fala de Matrix, o pessoal nem sabe o que é Matrix. Não, Matrix né? tá na moda ainda. Na moda pô, né? O Keanu Reeves tá famosão. Eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball, então quer dizer, pra quem consegue jogar pinball, meu amigo, não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas vamos colocar, a menos que eu agora entre numa de Matrix, que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui, a menos que eu entre num espaço desse, eu não tenho como acreditar em terraplanismo. Respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito... Agora, quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da Terra, mas isso aqui, não tem como. Quando eu pego o método científico, que já vem elaborado desde Francis Bacon, e depois Stuart Mill... Aí, por isso que você não gosta desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o Francis Bacon, eu não posso gostar dele. É o Francis Bacon, essa foi boa, viu? Desculpa. Foi uma porcaria de piada. Foi uma merda! Foi uma porcaria. Porcaria, entendeu? Porcaria, bacon. Aí foi bom. A boa piada é aquela que você tem que explicar. Tá certo. É igual o padeiro que abriu o forno. E o que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não. Assou. Essa foi pior, né? Mas vamos voltar pra Bíblia, que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que acontece? Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências, indícios. Por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se distanciando e tal. Aparentemente, no movimento de distanciamento, para você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos da luz dele para comparar. Sim. Você entendeu? Então a gente vê é como se fossem tendências. Olha, tudo indica que está se afastando. Pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então,